eu acho que das 15 perguntas que eu tinha nesse bloco, eu fiz 2 e as outras não tinha nada a ver com o que eu perguntei aqui, porque o assunto vai indo, vai embora, né? Mas fica à vontade, pergunta se você quiser. Tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, você é pastor, né? Sobre Bíblia. Sim, legal. Primeiro, o que a Bíblia fala sobre o fim do mundo e se você acha que o anticristo já está entre nós? Esse assunto é bom, né? Será que pode ser o pobrezito ou pobrezito? É. Não, o pobrezito é burro demais para ser o pobrezito, né? Fala aí. Então, a Bíblia, desde o início, quando a gente vê Deus falando para a serpente e para Jesus, né? Colocarei inimizade entre o seu descendente e os teus descendentes, né? Aí você fala, cara, os descendentes da serpente vão ter inimizade com os descendentes da mulher? O que significa isso? Não os descendentes, né? O descendente. Isso é estranho, porque Deus fala no singular para a mulher, o seu descendente, como se fosse um. A gente imagina que é Cristo, né? E para a serpente é os seus descendentes. Então é uma briga que já tá ali, né? Aí, depois do dilúvio, o dilúvio é uma espécie de apocalipse, né? Inclusive, a Bíblia compara o dilúvio com o Apocalipse, dizendo que na primeira vez a terra foi destruída por água, depois será com fogo, né? Então, o que acontece na época do dilúvio, em termos de semelhança? Porque Cristo fala, os fins dos dias serão como os dias de Noé, né? As pessoas casam, se dão em casamento, de repente vem repentina destruição. Então, Jesus aponta uma comparação entre Noé e o Apocalipse. O que estava acontecendo na época de Noé de coisa fora do normal? É claro que a vida estava desregrada, né? Violência, não sei o quê, um homem totalmente sem limite. Mas um ponto estranho é que havia gigantes na... Gênesis 6 fala sobre isso, né? Inclusive tem um filme do Russell Crowe também, né? O Noé? É o Noé. Que é meio estranho o filme, né? Pra quem não tá acostumado com essa ideia dos gigantes. Pô, é uma interpretação do Noé cabalística, né? Por isso que é estranho. Mas assim, gigantes. A Bíblia fala, né, em Gênesis 6, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosos, coabitaram com ela, nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Você fala, pô, mas não tem gigante no mundo hoje, né? Não tem gigante, mas tem engenharia genética, né? Tem transhumanismo, tem o homem mexendo no DNA humano, né? Porque, teoricamente, foi isso que aconteceu, né? Alterar o DNA humano. Tem a ver com isso hoje, a questão do genoma, essas experiências genéticas aí misturando DNA de animal com homem? Não sei, às vezes Deus vai chegar aí para falar, não, parou, que senão vocês vão estragar minha criação aí. Mas a Bíblia fala sobre, aí já é Paulo falando na segunda carta aos Tessalonicenses, vai falar muito sobre o engano, que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. Vai falar de milagres, sinais e prodígios de mentira. Vai falar sobre sinais nos céus, vai falar sobre o homem buscando, com comichão no ouvido, buscando ouvir profecia, que não tem nada a ver com o que Deus quer falar. Mas quando a gente chega no próprio livro do Apocalipse, aí o negócio fica mais interessante, porque você vai ver, e aí é um ponto, eu vou tentar preencher lacunas ou entrar no hiato que ninguém está falando. Porque estudos de Apocalipse tem a rodo aí no mundo, na internet, você acha. Mas uma coisa que eu vejo pouca gente falando é o seguinte, quando você chega no capítulo 16 do Apocalipse, acho que é capítulo 16, versículo 17, se eu não estou enganado, posso estar confundindo os números, você vai ver que você tem ali a trindade satânica, né, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. São 3 figuras, às vezes a besta e o anticristo se confundem, né? Mas são 3, meio que replicando Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Você tem uma trindade santa e uma trindade satânica. Mas você tem uma 4ª figura, que é uma figura misteriosa, que é a meretriz da Babilônia, ou a Mulher Escarlate. Né? Para quem gosta de Marvel, tem a ver com a Feiticeira Escarlate também. Então, você vai ver que a Mulher Escarlate, ou a meretriz da Babilônia, é aquela que todas as nações coabitaram com ela, se poluíram com ela e beberam do seu vinho e tal. Só que aí chega um momento que você fala, poxa, então essa meretriz babilônica é amiga do anticristo, do falso profeta e da besta, né? Mas aí chega um momento que a Bíblia vai dizer que o anticristo vai destruir essa meretriz. Aí você fala assim, pô, fogo estavam juntos? Você fala assim, classe desunida, né? Isso aí dá um insight para mim e para alguns estudiosos de pensar o seguinte, peraí, cara, vai ter uma falsa briga do bem contra o mal. Vai ter um pessoal do mal que vai se levantar contra o outro grupo que também é do mal e a gente vai achar que é uma coisa boa que está acontecendo, mas é um engano.
Então, a partir disso, muitos estudiosos começam a pensar: o anticristo virá não contra a igreja, ele vai vir a favor da igreja. Ele vai começar destruindo o que é contra a igreja, que é a meretriz. Se passando por um Cristo falso, muito semelhante ao próprio Cristo. A gente não pode imaginar o anticristo um cara com chifre na cabeça. Se ele é um falso Cristo, ele tem que parecer com Cristo, ele tem que ser do bem, legal, gente fina, paz e amor, estou aqui para fazer o bem, favor da família, da tradição, né, dos valores cristãos. Então, essa plataforma do anticristo vai surgir como um movimento cristão que vai se levantar contra tudo que é contra a igreja, que é o sistema babilônico da mulher escarlate. Então, as pessoas hoje falam sobre o anticristo vai instaurar a nova ordem mundial. É ao contrário. O anticristo vai se levantar contra a ideia de nova ordem mundial e vai dizer falsamente que vai estabelecer um novo mundo com valores cristãos. Esse que é o pulo do gato para mim. Então, em vez de eu ficar procurando quem é contra o cristianismo, eu estou olhando quem é a favor, no grande cenário global. Mesmo, porque hoje em dia todo mundo é crente, né? Tem isso também. Hoje em dia virou um oba-oba da mídia dos gramas, cara né? É crente, mas não tem compromisso nenhum com a Bíblia. Não virou pop, né? Virou, top ser, né? Hoje em dia se consegue mais simpatia se dizendo cristão, né? É porque tem um ponto que é assim, né? A galera vive falando, nossa, essa guerra na Ucrânia, Jesus está voltando, viu? Nossa, você viu que mataram fulano? Jesus está voltando. A meu ver, a gente não tá no momento mais desgraçante da história. Não. Tipo assim, você vai pegar a Idade Média. Vai ser depois. A Idade Média foi horrorosa. Pega lá nos mártires. Os caras cristãos eram feitos de tocha humana. Né? Tipo, hoje parece que até... Claro que tem guerra. Tem lugar óbvio, no mundo, né? que os cristãos estão... Na verdade, é importante lembrar que sempre o grupo mais assassinado do mundo são os cristãos, né? Né? Tudo. Qualquer outro grupo que você imaginar aí... coitadinho do grupo tal. Não, é sempre o cristão. Você bota a lei body count, né? Contar os defuntos. É sempre o cristão que tá morrendo mais. Caramba, né? E aí, o que eu penso muito nisso? Da tecnologia. Eu não me basearia se falar assim, Jesus tá voltando porque o mundo tá caótico. A meu ver, já teve fase séculos atrás que o mundo era muito mais desgraçado do que é hoje. Né? Uma pobreza, peste negra, né? Matando um terço. Mas você não tinha uma bomba que era capaz de rachar o planeta no meio, né? E a tecnologia... Eu comecei a pensar, caramba, acho que tá voltando, Jesus vai voltar mesmo. Quando começou com aquele papo de clonar a ovelha Dolly. Porque você começa a pensar, né, mano, e se clonar um ser humano? Tem alma esse bicho, né? Como tem espírito, como é que... Então eu acho que uma coisa que me faz pensar... Fica grilado ali. É a questão da tecnologia e tá cada vez mais absurdamente rápido. Né? Então... eu acho que esse é um ponto interessante, mas... a criptomoeda vai entrar nisso aí. Se você quiser, a gente explica um pouco. Que tem a ver com essa ordem mundial aí? Sim, com certeza. Fala aí. Então, só voltar na Ucrânia de novo. Hoje a gente está vendo guerra na Ucrânia e guerra em Israel. Quem é que está mais bem cotado para acabar com essas guerras e trazer paz para o mundo? O Trump. O Trump já falou que... esse ano a eleição dos Estados Unidos? Esse ano, dia 5 de novembro. Se o Trump voltar, ele está dizendo que ele vai acabar com a guerra na Ucrânia e vai acabar com a guerra em Israel, e se ele tivesse no poder, nem teria acontecido. Então ele já está sendo colocado como um príncipe da paz e ele já está sendo colocado como um Messias. Inclusive depois desse julgamento que ele teve, que muitos dizem que foi o Pilatos julgando Jesus. Fizeram quadros e pinturas dele crucificado como se fosse Jesus, o Trump. Então já existe um messianismo em cima do Trump muito forte. E isso tem a ver com o anticristo, resolver a treta lá em Israel. Tem muito a ver, e biblicamente também, né? Isso é um ponto crucial. Até o pessoal fala assim, Apocalipse já vai começar amanhã. Eu falo, não vai. Porque primeiro é paz de Israel, reconstrução do Templo de Jerusalém. Sem isso não tem Apocalipse. Então dá um tempinho pra eu curtir a vida doidada. Eu falo, cuidado, né? Segura aí. Porque o Apocalipse pode não começar amanhã, mas Deus pode te chamar amanhã. Mas o atropelamento pode. Ele vai falar, vem aí. Se você não estiver preparado, pode ser que... né? Então, assim... vai ouvindo, viu, pobrezito? Fica ligado, é hora de firmar agora. Essa é a vida louca, viu? Aqui é joelho, oração todo dia. Vou te falar o joelho. Ele é fã do Rick Martin, ele? Fica escutando aquela música, Living La Vida Louca. Exatamente, é ele. Então, se você olha lá em Israel, tem mais de 100 monumentos, ruas e medalhas e prêmios dados ao Trump como o salvador de Israel. É mesmo?
O Trump, inclusive, eles fizeram uma medalha comparando ele com o rei Ciro. Por que o rei Ciro? Se você for olhar a Bíblia, né, o povo de Deus ele foi levado cativo para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, até que o Império da Babilônia foi vencido pelo Império Medo-Persa, que é o Império Iraniano, né? A Média e a Persa. E o Ciro, rei da Pérsia, ele falou pro povo de Deus, falou, pode voltar para casa aí, tá liberado. E aí, como esse cara liberou o povo para voltar para casa, eles ficaram muito agradecidos, né? E ele passou a ser chamado de Messias. Inclusive, ele já tinha sido chamado de Messias 100 anos antes nas profecias, né? Tem uma história que o cético olha, acha que escreveram depois, mas a Bíblia, eu creio que não, né? Que foi assim. O profeta Jeremias, ele já tinha falado sobre um rei chamado Ciro que viria. E chama de meu servo ainda, meu servo, meu servo. Chama ele de Messias. Antes do cara, 100 anos antes do cara nascer, mais de 100 anos. E aí, quando mostraram pro Ciro, falou aqui, nossos livros já falavam de você. O cara ficou emocionado, chorou. Caramba, então a minha missão de vida é essa, né? Então, o Ciro é um único cara na Bíblia, eu acho que o único, ou talvez um dos únicos, que, apesar de não ser do povo de Deus, foi chamado de Messias. O Trump não é judeu, mas ele está sendo chamado de Messias. Então, alguns falaram, ele não pode ser Messias, ele não é judeu. Aí eles falam, a gente já teve um Messias não judeu, que foi Ciro. Então, tá sendo construído um negócio messiânico muito forte em cima do Trump. E provavelmente, realmente, se ele voltar, eu imagino que ele vai acabar com essas guerras. Mas talvez, se ele for o anticristo, só por 3 anos e meio, né? Então, eu tô super de olho no Trump, porque, inclusive, lá em Israel, eles já estão com tudo organizado, o Instituto do Templo já tem tudo pronto para reconstruir o templo. Caramba. Se você tiver um acordo de paz entre Israel e Palestina e o templo começar a ser reconstruído, aí o pessoal que é cristão meio cético vai falar, realmente, acho que aqueles troços que estava escrito que a gente achou que tinha passado já, acho que vai rolar, hein? Então, eu tô de olho nessa situação aí. Como entra a criptomoeda? A gente sabe que o reino do anticristo será um reino de monitoramento total, controle total do governo do anticristo sobre a sociedade. O controle total, a melhor maneira de você implementar um controle total é você ter o controle do acesso à comida, o controle do acesso ao dinheiro. O que a gente está ouvindo o Sam Altman da OpenAI, que criou o ChatGPT, o que a gente está ouvindo o Elon Musk falar, inclusive o Musk falou recente agora no encontro anual dos investidores da Tesla, ele falou, a renda básica universal vai ser inevitável, e é um negócio muito bom. Renda básica universal? Renda básica universal. Aí eu fiquei griladaço quando eu ouvi isso aí, né? Porque qual é o cenário que está sendo desenhado hoje e muitos não perceberam? A gente sabe que as empresas que estão com maior potencial aí de valorização são as empresas NVIDIA, né? As empresas de inteligência artificial. Né? E a perspectiva é que a inteligência artificial acabe com a maioria dos empregos. Por exemplo, advogado. A inteligência artificial vai fazer uma petição. O cara médico que analisa imagens lá de raio-x, tomografia, a máquina já faz muito melhor. Um professor, uma inteligência artificial, jornalista e apresentador de um telejornal. Na Índia já tem lá uma apresentadora que é inteligência artificial. Pastor, na Alemanha já teve culto que a pregação foi uma inteligência artificial. É mesmo? Caramba. Então, assim, o cara que acha que não, a minha área tá tranquila, não, meu irmão, eles vão engolir tudo. Então, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a empresa que fabrica o ChatGPT, ele já falou, olha, eu sei que a gente vai lucrar trilhões e vamos tirar o emprego de muita gente, talvez da maioria. Então, a gente quer recompensar por isso. Porque eu vou tirar teu emprego e estou ganhando trilhões, eu quero te repartir uma parte dos trilhões. Um Bolsa Família para a população. Um Bolsa Família. Então, eles estão criando já essa ideia da UBI, Universal Basic Income, né, renda básica universal. E só que aí tem um porém. Isso já existe, tá? Então, Sam Altman, ele não tem participação de ações, até onde eu entendo, na OpenAI, mas ele criou uma empresa chamada WorldCoin para fazer esse projeto. WLD, acho, né? A criptomoeda dele. Isso. Então, a WorldCoin, ela diz o seguinte, nós vamos dar uma renda básica para você, mas a gente tem que garantir 2 coisas, que você é você e que você não é uma inteligência artificial. Para o cara não chegar e criar uma inteligência artificial, ficar se passando por pessoa para receber essa renda básica.
Tipo, a mesma pessoa receber 100 vezes. Então, eles estão desenvolvendo, ou já desenvolveram, né? Uma biometria que é escaneamento de retina. Tinha no Brasil, eles saíram do Brasil. Na Argentina tá forte pra caramba. Na Alemanha, na Alemanha ainda tem, mas na Espanha e Portugal foi proibido, porque eles falaram que era um problema de privacidade da pessoa. Porque quando você vê os termos e condições, depois que você escaneia a retina e passa seus dados biométricos para a empresa, você não consegue apagar o aplicativo e deletar os dados. Não tem essa opção. Passou os dados, já era. Então, Portugal e Espanha, o pessoal da área jurídica achou complicado isso, tá? Mas tinha aqui em São Paulo, agora não tem mais, talvez volte, não sei. Nos shoppings, a WorldCoin está colocando uma orbe, que é uma bola com um buraquinho, o cara vai lá, escaneia a retina. Quando você escaneia a retina na WorldCoin, nessa orbe, você tem acesso à sua World ID, sua identidade mundial. Com a World ID, você consegue acessar o aplicativo e ali tem uma espécie de captcha para você mostrar que você é um ser humano e você consegue, pela biometria da retina, provar que você é você. Isso é muito complicado. O pior é que, assim, é complicado, mas ao mesmo tempo é prático, né? Prático pra caramba. Imagina, você não vai ter que andar com RG, com passaporte, você ir pra qualquer lugar com uma identidade única, né? Exato. Só que gera esse negócio do controle que tá sendo criado, né? Aí, teoricamente, num mundo que tá se desenhando, sem essa biometria, essa identidade digital, você não vai poder fazer jus ao recebimento desses valores e não vai poder comprar nem vender. Aí já fica um negócio meio bíblico, né? Caramba, mano. Não vai poder comprar nem vender, identidade mundial. E aí eles vão dar comida pra gente? Ninguém vai ter emprego, você vai depender dessa mesada. Só que aí, junto com essa mesada, vem o crédito social também. Então, se você faz algo que não querem que você faça, aí ele corta a tua conta. Caramba. É porque a programação beta lá de todas essas moedas digitais centralizadas permite isso, né? Você botar um prazo pro token, você bloquear.